Ah, se o povo pudesse contemplar essa uma batalha, Deus, desperta teu povo, Senhor. Aleluia, glória. Desperta. Está lá em Salmos 101, primeiro. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portai-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Grande, aleluia. Aleluia. Santo é o seu nome, Deus. Glória a Jesus, aleluia. 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 O Senhor não mente. O Senhor não muda. Aleluia. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar.
Também Deus da paz, Senhor. Amém. Eu não vou dar, eu sei que vou completo. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é um mocinho na vida real. O maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta, no meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é um mocinho na vida real. O maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta, no meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou Ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta, no meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Agradecemos pela oportunidade. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos para o recolhimento de dízimos e ofertas. Eu convido a missionária Valquíria para recolher e convido a irmã Glaucia para louvar. Amém.
Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma oração, né, pelo dízimo de ofertas. Aleluia. Pai querido e amado, santo e maravilhoso Deus, obrigada, Senhor, por esta tarde, Senhor, que está se passando em Tua presença, ó Pai, na companhia das minhas irmãs em Cristo, Senhor. Nesta tarde eu venho te pedir, Senhor, para que o Senhor abra as portas de emprego, Pai, para os Teus servos, ó Pai, para que eles possam dizimar e ofertar na Tua santa casa de oração. Abençoa, Senhor, os dízimos e ofertas que vão ser colocados agora, Senhor. Aleluia, aleluia. Vai repreender o devorador, o migrador e o destruidor, Senhor, nesta tarde. Ó Deus santo e poderoso, Teus servos precisam, Senhor, de mantimentos. Aleluia. Vai visitando os armários, as geladeiras, Senhor. Vai visitando a casa dos Teus servos, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Nesta tarde, desde já, nós te agradecemos, Senhor, com a certeza que Tu és Deus na nossa vida para fazer o impossível. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lá estava, na cidade deserdada, uma mulher que ninguém dava valor. Sua
Deus de mistério. Aleluia. Glória. Santo de Israel. Meu Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Ai, meu Deus. Meu Deus, chega a sacrifício. Aleluia. Eu estava atendendo a ligação e aí eu comecei a receber de lá. Eu disse, meu Deus, não estou me aguentando. Que negócio forte é esse, Jesus? Aleluia. Porque Satanás pensava que iria paralisar esse culto hoje. Aleluia. Ele pensava que não ia dar em nada, que não ia ter ninguém. Aleluia, né? Ele arma um círculo. Aleluia. Mas ele caiu por terra nesta noite. Porque o Senhor está neste lugar como grande. E a obra de Deus está sendo feita neste lugar. E quem impede dele trabalhar? O Deus Todo-Poderoso. Satanás bota prato assim, ó, prato. Mas eu tenho promessa, tu sabe, né? Eu fiz do leite. E eu sou livramento da vida. Eita, eu tô cuidando, vai ver a ordem, me ensina a estar aí. Eita, eu tenho Deus está trabalhando. meu Deus, Trabalhar e o efetuar do Senhor. me ajuda, meu Deus. Ele está aqui com grande. Aleluia. Em primeiro lugar, né? Quero agradecer a Deus, mediante as nossas irmãs que estão aqui, né? Sobre o grande livramento que Deus deu ao meu filho, né? Amigos aqui, né? Trazendo uma boa palavra da parte de Deus. E ela falando, né? Através do Espírito Santo. E eu recebendo ali, dizendo, é verdade, Deus. Enquanto a gente... Tá um pouco retorno, né? Minha voz está um pouquinho ruim, porque eu venho, né? Uma caminhada e eu estou um pouco sem voz, mas esses dias Deus usava uma missionária com a mão assim na minha garganta, num congresso de mulheres, e ali eu recebi 3 curas para a glória de Deus. E aí eu quero agradecer em primeiro lugar, né? Antes de agradecer pelas minhas curas, sobre o grande livramento que Deus deu ao meu filho, né? Fazem 2 semanas, né? E ele teve um acidente de moto, ele trabalha, né, por aplicativo. Ele disse que o sinal estava fechado ali, né? Para ele estava parado. Quando o sinal abriu, ele deu partida. Quando ele parte, veio o carro e atravessou na frente. E o carro pegou ele de cheio, que a moto se partiu no meio. Aleluia. Mas para a honra e a glória do nosso Deus, de Deus Todo-Poderoso, o Deus que aqui hoje já foi falado, que cuida de mim, cuida dos nossos, Deus cuidou dele. Deus colocou as mãos e interviu que algo pior pudesse ter acontecido. Aleluia. Porque a única coisa que ele teve para o nome do Senhor ser glorificado foi uma pancada no joelho. A moto não prestou mais para nada, mas a vida dele ficou intacta. Quem é que faz isso? Só Deus. Porque na medida que eu e você estamos de joelhos, orando, intercedendo por nós e pelos nossos, aleluia, e até mesmo por aqueles que nos pedem oração, Deus está trabalhando, aleluia, Deus está operando. É você marchando e Deus trabalhando. O meu trabalho, o teu trabalho na seara do Senhor não é em vão, aleluia. Há salário, há recompensa, aleluia. E o salário de Deus, ele dá livramento, aleluia, ele dá cura, aleluia, ele dá mantimento, ele chega com providência, ele desfaz os embaraços, os planos de Satanás. Satanás se levanta, arquiteta, e Deus vai lá e desfaz, corta a lança, aleluia, despedaça os carros de fogo, aleluia, para dar livramento à minha família e à tua família, aleluia, amém, igreja? Mas vamos agora
né, na palavra, não sabia que era o que ministrar hoje. Mas Deus, ela é fiel, né? Ele prepara a gente assim na hora. Tem hora que a gente é assim, eu não estou preparada. E quem é que é preparado? Toda vez que eu chego aqui na frente para ministrar, e quem ministra, né, como a Tamisa, só veja lá aí ministrando, né, ela sabe que não é fácil. Quem disser que está aqui à frente, principalmente quem prega em festividade, né? Esses dias eu estava pregando congresso de mulheres lotado, eu disse, Deus venha comigo. Porque se o Senhor não for, eu também não irei. Aleluia. E Deus se fez presente do início até o final. Mas a gente teme e treme. Porque quem disser que não teme, é porque não está pelo Espírito. Aleluia, né? Está pela carne. Por quê? Porque tem muitos que dizem assim, eu faço, eu posso e eu sou. E na verdade eu e você não fazemos nada. Se de Deus não nos for dado. Amém? Mas peço que todos abram as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19 e o versículo 41. E o verso 41. Lucas, Evangelho de Lucas 19 e o verso 41. Aleluia. Eu vou lendo aqui para ganhar tempo, amém? Vai dizer assim: Jesus, ao se aproximar de Jerusalém e ver a cidade, chorou por ela e disse que os inimigos a cercaria e a destruiria, deixando pedra sobre pedra, porque ela não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Aleluia. Glória a Deus. Aí aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 35, também vai dizer que Jesus chorou. Aleluia. Esse choro aí que Jesus chorou no Evangelho de João, capítulo 11 e o verso 35, todos já sabem, né? Que foi sobre a morte de Lázaro. Jesus chega ali no sepulcro e aí encontra aquela multidão, Marta, Maria ali, aquele alvoroço, e ele se comove, né? E chora, aleluia. Mesmo o que é interessante é que Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas ele se comoveu com o choro daqueles que ali estavam, aleluia. Aí no Evangelho também de Lucas, capítulo 22, o 39 ao 43, vai dizer assim: descrevendo que ele orou com clamores e lágrimas e que sua alma estava profundamente triste a ponto de ter angústia e medo. Mas o texto ele vai nos dizer e explicar, né, que ele chorou, aleluia. Em Hebreus vai dizer com mais clareza, em Hebreus capítulo 5, 7, as irmãs aí depois vejam em Jesus, porque aqui não vai dizer assim com tanta clareza, né, no capítulo 22 e 39 que Jesus chorou, né, mas diz que ele clamou com lágrimas. Então se ele clamou com lágrimas é porque ele chorou. Mas lá em Hebreus capítulo 5, 7 vai falar sobre isso, né? Vai dizer que Jesus chorou. Então, irmãos, o que eu quero dizer? Que existem 3 situações na Bíblia em que Jesus libera lágrimas por causa de outras pessoas. Pode sentar, aleluia. Aleluia. Então, os irmãos estão entendendo? Nesses 3 capítulos aqui, nesses 3 textos que acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que Jesus chora. Lá em João, Jesus ele chorou por causa da morte de Lázaro, não é isso? E lá no capítulo 19 de Lucas, aleluia, vai dizer que Jesus ele chora por Jerusalém, né? Ele olha lá de cima e vê aquela cidade ali. Aí ele olha. Eu lendo esse texto sobre Lucas, viu? Esses outros aí eu fiz só junções.
Mas o que Deus essa semana me dava em casa, eu estava lavando os pratos. E Deus começa assim, começa a me mostrar as coisas, me revelando as coisas. E vai me dando palavras, mensagens. Aí eu vou marcando os textos para depois eu estudar e ministrar. Aí o Senhor me dava essa mensagem, né? No caso, no Evangelho de Lucas 19 e o 41, né? Quando ele diz que ele, ao se aproximar de Jerusalém, aleluia, ao chegar em Jerusalém, que Jesus andava muito, né? Então ele se aproximando de Jerusalém e vendo aquela cidade, ele chorou, aleluia, por causa dela. Aí você diz, por que Jesus chorou por causa daquela cidade? Porque Jesus olhava assim e dizia, ah, Jerusalém, se vocês soubessem, né, pudessem entender, né, que eu vim para vocês, eu vim para salvar vocês, aleluia, eu vim para este povo, mas porque tu não me recebeste, Jerusalém, aleluia, não vai ficar nada, não vai restar nada, a não ser só pedra, aleluia. É muito forte, né? Aí quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a chorar, né? Porque a gente vê assim hoje, quantos a gente às vezes até insiste, dizendo, quer aceitar Jesus? Aí, quero não. Aí a gente fala, quer aceitar Jesus? Quero não. Aí quando Deus nos permite insistir, é porque Deus sabe ali, né, que aquela pessoa, na verdade, já até aceitou dentro de si. Só não abriu a boca e confessou ainda, como foi o caso da nossa irmãzinha Amanda. Aleluia. Ela já tinha aceitado Jesus por dentro, porque o Senhor falava isso comigo. Ela só não tinha confessado. E é necessário a gente confessar com os nossos lábios. Aleluia. A Bíblia diz isso, não é verdade? Que aquele que confessa ao Pai diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai dele. Aleluia. Então, muitas às vezes rejeita Jesus como o povo naquela época ali rejeitou. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz assim, né? Jesus dizendo, né? Que ele não foi aceito nem na sua própria casa. Aleluia. E às vezes a gente chora, a gente se entristece porque alguém não nos reconhece, porque alguém não nos dá o devido valor, porque alguém olha para mim, para você e não vai com a minha cara, não vai com a sua cara. Aleluia. Às vezes olha para você e diz, só quer ser, só quer aparecer. Aí Deus que é conosco, né? Porque quem tem intimidade com Deus, Deus fala. E quando Deus fala, não é para você ficar com raiva daquela pessoa. Entenda, pelo amor de Deus. Quando Deus te revelar que alguém não vai com a tua cara, é para você orar por ele ou por ela e pedir para ele te amar. Aleluia. Porque se ela não te amar, ela não vai subir. Aleluia. Porque ninguém que diz que não vai com a cara de fulano nem de Beltrano, não sobe. Ou você sobe e ela fica, ou ela fica e você sobe. Mas intrigados, inimigos não podem estar lá no céu. Aleluia. Não é mesmo assim? Mas quando eu vejo Jesus falando que ele chorou por Jerusalém, chorou, sabendo que aquela cidade ia ser destruída por causa da incredulidade, porque não reconheceu. E lá na frente, né, bem mais adiante, a cidade vai ser destruída mesmo, né? Não fica pedra sobre pedra. Os muros são caídos, são derribados. Aleluia. Os templos, aleluia. Mas Jesus já tinha profetizado. Ou não? Jesus já tinha profetizado. Aleluia. Aí aqui também, né? Aí aqui também no livro de Lucas, no 22, quando descreve que ele orou com clamores de lágrimas e que sua alma estava profundamente triste a ponto da angústia e de medo. Mas aí também ele não só chorou aqui nesse texto não, viu? Aqui era quando Jesus
Jesus já estava ali se preparando, né, para a sua morte, né? Aleluia. Então vai dizer que ele chorou durante a oração no Getsemane. Aleluia. Jesus, ele chora por quê? Ele chora por causa da sua dor. Aleluia. E também das demais pessoas, né, que iriam condená-lo ali à morte. Aqueles que eram para recebê-lo e estavam condenando. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que Jesus, nos três capítulos que acabamos de ler, Jesus, ele não só chora, ele não chorou por ele mesmo. A igreja está entendendo em nome de Jesus? É porque tem hora que eu prego afobada, né? Mas hoje eu estou na calmaria. Eu vou chegar lá, viu? Aleluia. Nesses três textos aqui, né, Jesus mostra claramente que Jesus, ele chorou por pessoas. Aleluia. Ele chorou pela morte de Lázaro, ele chorou por Israel, ele chorou, ele orou, ele clamou ali com lágrimas e com suor. Ali a Bíblia diz que ele suou sangue no Getsemane, porque ele já sabia o que ele iria passar. Aleluia. Ele chorou por ele e pelo povo todo, né? Porque aquele povo que ele veio para se libertar e salvar, estavam condenando a morte. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus chora. Aleluia. Aleluia. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nesse choro de Jesus, ele chora, mas esse choro não ficou só no choro. Não. Jesus, ele só não chorou. Jesus, o choro aí só ficou pela metade, né? No caso, às vezes eu e você, a gente chora como Jesus chorou. Mas o choro de Jesus havia uma reação. Aleluia. Ele chorava, mas ele fazia, ele reagia, né? Aonde Jesus ia, sempre havia milagres. Sempre Jesus estava operando prodígios e maravilha. Tinha reação. E muitas vezes eu e você até choramos por alguém quando a gente sabe que está chorando, né? Assim, aleluia. Mas a gente vive tão ocupado. Aleluia. Está filmando, né? Aqui, Valquíria? Pronto. Então a igreja aí está recebendo do outro lado também. Aleluia. Que às vezes a gente esquece, aleluia, de agir, de fazer e não só chorar e ficar aquele choro ali só na metade. Ah, chorei por Cida, vi Cida passando por um estreito e chorei por ela, mas eu estava tão ocupada fazendo a obra por aí que eu não tive tempo sequer de dobrar meu joelho e orar por Cida. Não tive tempo sequer de ir até a casa de Cida e de orar pelo lado dela, pela família dela. A igreja está entendendo? Deus, ele não quer de mim, de você só choro, não. Jesus, ele chorava, mas ele chorava pelos outros, porque ele tinha amor. Mas antes de tudo isso, Jesus colocava a mão, Jesus operava prodígio e maravilha, Jesus curava, Jesus batizava, Jesus expelia demônios, Jesus visitava enfermos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória, aleluia. Lembra do bom samaritano? Aleluia. Glória a Deus. O moribundo estava lá caído, esticado no chão. Aleluia. É passo levita. Olha, posso não parar não, porque eu estou muito ocupada. Eu estou muito ocupado. Se eu parar, vou perder tempo. Aí vem o sacerdote, olha, vê o pobre lá esticado do moribundo. Aí diz assim: também não posso não, porque eu vou fazer a obra. E se eu não for, agora não tem obra. Que obra você está fazendo? A
marido é fácil demais. Estou fazendo a obra e posto lá minhas fotos no Facebook. Estou fazendo a obra e posto lá nos status. Eu estou fazendo a obra e posto lá no Instagram. Aleluia. Deus, Ele sabe se eu estiver mentindo aqui. Aleluia. Muitas das vezes que alguém me filma, acho que quem me tem Facebook aqui nunca viu eu ministrando, nunca viu. Eu coloco lá os avisos, às vezes os cartazes onde vou ministrar. Coloco também no Instagram, nos meus status. Aleluia. Mas postar eu pregando não. Aleluia. Ai, irmã, a senhora poderia estar lá evangelizando no Face, nas coisas. Mas hoje em dia a gente não vê isso não, viu? Posta lá para dizer que faz alguma coisa, que está fazendo a obra. E muitas vezes a casa, dentro da própria casa, no meio da família, no meio da parentela, a obra não está sendo feita. Aleluia! Aleluia! Às vezes tem um vizinho do lado, está necessitado, você está vendo ele lá, olha, caído, prostrado, e você faz como esse bom como esse levita, como esse sacerdote fez. Passa e diz, agora não posso, porque eu vou fazer a obra. Aleluia. Meu Jesus amado, é forte, né? Aleluia, tem que tomar água. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Fazer obra, igreja, é muito mais do que isso. Aleluia, né? É muito mais do que isso. É sair de casa com a convicção, eu estou indo para a igreja. Mas se no meio do caminho encontrar alguém moribundo, alguém necessitado de uma oração, eu vou parar. Eu vou orar por ele, eu vou orar por ela. Eu vou, mesmo que eu não chegue hoje na igreja, mas eu fiz a obra. A obra de Deus foi feita. O que eu quero dizer nesta tarde com esta palavra é que Deus está mandando dizer para a igreja que tenha mais amor às vidas. Olhe para sua irmã do banco e você que tem o Espírito Santo, ele vai te dizer que aquela irmã precisa de um abraço teu. Aleluia. Precisa de uma oração tua. Mas aí você não faz porque não vou com a cara. Era da câmara, talvez você queria outra palavra, mas a palavra nesta tarde foi essa, eu nem procurei.